E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, vamos continuar aqui trabalhando o tópico serviços públicos, tá? Lembrando que no bloco anterior a gente viu a parte introdutória e algumas observações a respeito do tema que a gente viu que não é tão complicado assim, certo? Nesse bloco vamos trabalhar exclusivamente a questão dos princípios dos serviços públicos, certo? Como eu falei, pessoal, no bloco anterior, não é um assunto assim que cai em todos os concursos públicos. Serviços públicos é um assunto que cai muito assim em concursos grandes, para falar a verdade, tá? Mas o que não impede de você estudar esse conteúdo e ficar preparado para alguma eventual surpresa caso caia no seu edital, tá bom? Então, antes de começar, vamos pedir aquele favor para vocês, né? Ó, curta, inscreva-se e compartilha. Dá essa força aqui para o nosso canal para continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado se tão sonhado com concurso público, ok? E também, pessoal, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil, ok? Beleza, então pessoal, sem mais delongas, vamos aqui à nossa aula de Direito Administrativo, professor Yannis Gentil aqui na área, seu professor de Direito Administrativo aqui do nosso canal, continuando aqui com o tema serviços públicos, ok? Vamos trabalhar aqui agora os princípios dos serviços públicos, muito simples, muito tranquilo, não tem dor de cabeça nenhuma aqui nessa aula, ok? Vamos ver aqui nosso primeiro princípio. Pessoal, temos aqui a continuidade dos serviços públicos, também chamado de permanência. Pessoal, eu gosto de falar que esse aqui, no caso, é aquele famoso exemplo, o show não pode parar. Então, os serviços públicos, em regra, eles não podem ser interrompidos, eles têm que continuar sendo executados. Lógico que tem exceções, que é isso que vai cair na prova de vocês, ok? Vamos ver aqui, ó. Em regra, os serviços públicos não podem sofrer interrupções e tem que ser adequado. Pessoal, o serviço público não basta que ele seja executado todo o tempo, ele também tem que ter, ele tem que ser adequado à sua prestação de serviço. Por exemplo, o serviço público de água, por exemplo. Então, tem água todo dia, mas está caindo em gota, não tem aquela água forte, aquela água boa, não, é só em gota. Ah, ele não está tendo interrupção, mas ele não está sendo adequado. Então, o serviço público, além de ele não sofrer interrupção, essa é a regra, ele tem que ser prestado de forma adequada. Mas temos exceções, que são essas aqui, salvo aviso prévio ou para situações emergenciais. Aqui na minha cidade, Santa Inês do Maranhão, nós temos aqui uma distribuidora de energia chamada Equatorial. No estado de vocês deve ter alguma parecida e assim por diante. Então, o que acontece? Quando eles vão fazer alguma manutenção na rede, passa um carro de som aqui na porta, na porta da casa das pessoas, avisando ó, que tal dia vai ser interrompida a energia para fazer reparo e assim. Então, nesse caso, o serviço vai ser cortado? Vai, mas teve um prévio aviso para a pessoa se preparar, tá bom? E também para situações emergenciais, vamos supor, aqui também na minha rua é muito comum passar caminhão. Vê quando vocês ouvem aqui no nosso canal, que eu sei, que vê quando passa aqui no meio da aula. Normal, isso aqui é normal aqui na minha rua. Então, às vezes o caminhão exagera na altura e eles cortam os fios de energia. Tem sempre, vê quando acontece isso. Nesse caso, como é uma situação emergencial, o serviço vai ser cortado e a empresa vem para ajeitar, tá bom? Então, nesse caso, é a regra. O serviço público não pode parar, salvo aviso prévio ou para situações emergenciais, ok? Vamos lá. Serviços públicos essenciais não podem ser interrompidos, é preciso uma quantidade mínima para ser exercido. Então, pessoal, tem serviços essenciais que não podem ser interrompidos em hipótese alguma. Professor, eu quero um exemplo, segurança pública, por exemplo, segurança pública, saúde também. Então, esses serviços não podem ser interrompidos, tá bom? Se for interrompido, tem que ter a quantidade mínima para ser exercido, ele não pode parar totalmente. Como eu falei, o show não pode parar, tá bom? Vamos lá. Isso aqui é excelente. Delegatários de serviços públicos essenciais em que a administração pública não esteja cumprindo a sua parte, não poderão interromper o serviço, salvo por decisão judicial. Professor, tem uma empresa e eu vou prestar serviço para a administração pública. Cuidado, eu recomendo prestar serviço para o governo federal. Municipal, você pode ter dor de cabeça. Estadual, talvez. Federal, você não tem dor de cabeça nenhuma. Agora, municipal, meu irmão, se você tem empresa e vai prestar serviço para o município, cara, é muito difícil você receber em dia, muito difícil, tá bom? Aqui na minha cidade tivemos um exemplo aqui há um tempo atrás de um prefeito que não pagou o pessoal da coleta de lixo, que era uma empresa terceirizada, né? A empresa disse que ia parar, o prefeito é tão mala que sabendo disso aqui, foi na justiça e determinou, ó,
com base no serviço público, não pode parar, salvo se tiver decisão judicial. A empresa teve que entrar na justiça para poder ter uma liminar, para poder parar o serviço, mesmo ela sem receber o dinheiro, pessoal. Então, mesmo que você preste serviços públicos, né, em nome do Estado, e você não está recebendo, você não pode parar o serviço, salvo por decisão judicial, tá bom? Professor, mas não estão pagando. Eu sei, mesmo assim você só pode parar por decisão judicial. Fazer o quê? É o que diz a lei, tá bom? Isso aqui também é interessante, pessoal. Ó, inadimplemento do usuário, o corte é legítimo, é a regra, mas é necessário o aviso prévio. Pessoal, é lógico. Se a pessoa não... A conta de energia, né? Se a pessoa não pagou a conta de energia, ela vai ser cortada, tá bom? Então, inadimplemento do usuário, o corte é legítimo, é a regra. Mas olha só, pessoal, para efetuar o corte é necessário o aviso. A empresa não pode chegar e cortando de cara, não, tá? A lei diz que ela tem que avisar o usuário. Geralmente, assim que a pessoa está inadimplente com energia, recebe um papel dizendo, ó, você está tantos dias sem pagar energia, tal dia vai ser realizado o corte do fornecimento. A pessoa tem que ser avisada previamente para ela poder se regularizar, tá bom? Então, pode cortar? Pode, mas tem que ter o aviso, tá certo? No caso de inadimplemento do usuário, ok? O corte não será legítimo se afetar o quê, pessoal? O que não vai ser legítimo? Saúde ou integridade do usuário. Então, pessoal, é o seguinte, não pode só chegar cortando também, mesmo com aviso prévio, tá bom? Tem, assim, alguns limites. Imagine que na casa tem uma pessoa idosa e que ela precisa de equipamentos, equipamentos elétricos, vamos dizer assim, equipamentos elétricos, né, para ela poder continuar viva. Então, só, se cortar a energia de uma pessoa, porra, puta que pariu, um negócio desse aí, pô, vai matar a pessoa. Então, nesse caso, não é legítimo o corte, tá bom? Então, saúde ou integridade do usuário. Unidade de saúde, não pode cortar a energia de hospital, pessoal. Unidade de saúde, não pode, tá bom? Isso aqui é novidade. Olha só que fala isso aqui, ó. Débitos pretéritos, né? Pessoal, que diabo é débitos pretéritos? Contas atrasadas. Professor, mas inadimplemento do usuário pode cortar? Sim, só que foi decidido o seguinte, pessoal. Débitos pretéritos, ou seja, são contas correspondentes ao período de 90 dias anterior à data da constatação de eventual fraude, erro de medição na unidade consumidora. Imagine que tem um débito na sua conta de energia e você não sabe que está devendo, tá? Tipo, foi feita uma leitura errada, ou simplesmente assim, vamos supor, você tem uma casa, você alugou uma casa e tem contas anteriores à sua entrada nessa casa. Então, débitos pretéritos não podem ser motivo para corte de energia, tá bom? Ou qualquer outro fornecedor, ou qualquer serviço público, tá bom? Nesse caso, pessoal, o débito pretérito corresponde ao período de 90 dias anteriores à data da constatação de eventual fraude, erro de medição na unidade consumidora, tá? Então, quando cair, cuidado, quando cair débitos pretéritos não pode haver corte, tá bom? Agora, inadimplemento de usuário, aí pode ter, tá bom? Cuidado com isso aqui, sério mesmo. Continuando aqui, pessoal, os nossos princípios. Próximo princípio é o, assim, generalidade, impessoalidade ou universalidade. Pode vir um desses três aqui, tá bom? Professor, eu já vi esse impessoalidade em algum lugar. Você viu nos princípios da administração pública. Basicamente é a mesma coisa, tá bom? Então, ó, o usuário do serviço público tem que ser tratado de forma igual. Então, pessoal, não importa se você está... Digamos, você passou no concurso do INSS, ô Senhor, amém, aleluia, que bom, graças a Deus, maravilha. Quando você está lá atendendo o público, você tem que atender todo mundo igual. Não importa se o cara é rico, se é pobre, se é feio, se é gordo, se é magro, se é branco, se é preto, se é gay, se é hétero, não importa. Tem que atender todo mundo de maneira igual, tá bom? Não pode ter preferências. Ih, professor, chegou meu amigo aqui, e esse meu brother aqui, ele é meu amigo demais, eu vou pular ele na fila para ir ser atendido logo. Opa, não pode, não pode. Se fizer isso, tu pode perder teu cargo público. Cuidado com a amizade no serviço público, muito cuidado, tá bom? Vamos lá. Levar o serviço público ao maior número de interessados possíveis. Então, pessoal, os serviços públicos têm que ser levados à população, ou seja, todo mundo tem que ter acesso aos serviços públicos, o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Unicidade de tarifa não é obrigatória. Isso aqui eu aprendi na prática, tá? O que é unicidade de tarifa? Tarifa igual. Não é obrigatório, pessoal. Como assim? Olha só que interessante. Aqui na minha cidade, Santa Inês do Maranhão, eu moro no centro. A taxa de iluminação pública no centro é uma lapada. Pessoal, para quem não está acostumado com esse termo, lapada aqui no Maranhão, no nosso estado do Maranhão,
é uma porrada grande. Então, ou seja, a nossa taxa de iluminação pública aqui no centro é altíssima em relação a outros bairros, por exemplo. Para você ter uma noção, aqui só a iluminação pública é quase R$ 80. Só a iluminação pública, fora a conta de energia. E outros bairros que eu conheço é 10, 15, 12, R$ 5. Então, dependendo da localidade, a tarifa ela pode ser diferente. Fazer o que está previsto em lei. Unicidade de tarifa não é obrigatória. Aprendi isso na prática, foi o jeito. Tá bom? Vamos lá. Tarifa de água diferente por, vamos lá. Tipo assim, conta de água, tá? Um outro exemplo que eu trouxe para vocês aqui, conta de água, ela pode ser diferente? Pode. Categoria do usuário, como assim categoria? Tem residência e tem empresa, pessoal. Então, lógico que a conta não vai ser igual para residência ou empresa. Alguém vai pagar mais, de preferência a empresa paga mais, tá bom? Faixa de consumo, quem consome mais, paga mais. É lógico, só que olha só, tem empresas de água que faz assim, ó, se você consumir até tantos litros, você paga isso aqui de água por litro. Se você extrapolar essa cota, você vai pagar mais caro pela água, tá bom? Então, faixa de consumo. Vamos lá. Próximo princípio, pessoal, eficiência. Muito tranquilo esse princípio também, está lá no LIMP, né? Nos princípios da administração pública. Olha como é simples também, pessoal. Realizar os serviços públicos de forma rápida, eficiente e com o menor gasto possível. Então, pessoal, olha só, tem que ser esses três, não é um desses três, tem que ser desse jeito. Não importa se você faz o serviço rápido, se fizer um serviço porco, não adianta você ser rápido, mas vai fazer um serviço bosta. Tá? E também não adianta você ser eficiente e demorar um dia para entregar uma folha, um papel com alguma coisa escrita. Ah, mas eu sou muito eficiente, vou fazer bem bonitinho. E vai levar um dia todinho para fazer uma coisa que você leva no máximo 5 minutos. Tá? Então, você foi eficiente, mas não foi rápido. Tá? E outra, não adianta eu ser rápido, não adianta eu ser eficiente se eu extrapolo todos os limites de gasto. Ah, professor, eu vou fazer aqui um relatório e ele tem que estar perfeito, perfeitinho. Eu já gastei umas 5 resmas de papel, mas vai ficar, ó, show de bola. Opa, 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 não pode. Você tem que gastar o mínimo possível, tá bom? Então, o serviço público tem que ser realizado de forma rápida, eficiente e com o menor gasto possível. Você não pode... Ah, professor, é público, posso gastar à vontade. Não, não pode não. Não pode em hipótese alguma, tá bom? Ah, professor, eu passei no concurso, entrei na faculdade e vem imprimir minha monografia de 500 folhas no serviço público. Você vai perder seu cargo público. Cuidado com esse tipo de coisa, não faça isso, tá bom? Vamos lá. A atualização de processos tecnológicos visando sempre a celeridade e a economicidade. Professor, eu passei num concurso aqui, mas lá eles usam máquina de datilografia. Porra! Porque eles estão um pouquinho atrasados. Então, pessoal, o serviço público tem que usar os processos tecnológicos mais avançados, mas não pode ficar preso em serviço antigo, tá bom? Tem sempre que estar atualizado. Esse é o princípio da eficiência, tá bom? Muito tranquilo. Próximo princípio. Qual é? Ah, sim, modicidade. Bem tranquilo também, pessoal. Olha só. Os serviços públicos precisam ter preços módicos e razoáveis. Então, por exemplo, tarifa de ônibus, pela lei tem que ser um preço módico e razoável. Tudo bem que tem capitais que eles botam para rachar com o usuário, mas faz parte da brincadeira, tá? Pessoal, outra coisa com relação à modicidade. A empresa que está prestando serviço público, no caso o delegatário, ele também, se ele quiser, pode oferir lucro. Ele tem que ter uma margem razoável de lucro, até mesmo para a empresa se manter. Tá bom? Então, esses preços, além de ser módicos e razoáveis, tem que permitir uma faixa de lucro razoável para o delegatário de serviço público. Tá bom? Vamos lá, ó. Não é obrigatório que seja de graça. Tá? Tem coisa que você paga, não tem coisa que é de graça, mas tem coisa que você paga. Tá? Então, não é obrigatório que seja de graça. Tá bom? Bem tranquilo. Próximo princípio, cortesia. Pessoal, esse princípio aqui complementa aquele princípio da impessoalidade, se você pensar direitinho. Olha o que ele fala. O destinatário do serviço público deve ser tratado com cortesia e urbanidade. Pessoal, tratar bem as pessoas. Pô, tu estudou pra caramba para passar no concurso e chega lá para tratar mal os outros, tem que perder teu emprego mesmo, para deixar de ser otário. Então, se você rala para passar no concurso, traz todo mundo bem, cara. Você está lá ganhando bem, não tem aquela pressão, aquela pressão absurda e desnecessária do setor privado nas suas costas. Seu dinheiro cai certinho. Geralmente, o serviço público, o pessoal que trabalha também, são tudo gente bacana, porque é o pessoal que estudou, sabe que está ali
por mérito e não ali por favor. Então, você trabalha num ambiente legal, então o que custa você tratar bem as pessoas? Ah, professor, mas lá no meu serviço só tem cobra, gente chata. Cara, que se dane, tem que tratar bem do mesmo jeito, turma, tá? Faça a sua parte. Se você que passou no concurso, você está ganhando bem, sua vida está resolvida. Então, esquece quem trabalha do seu lado que é chato e faça o seu serviço e vá para casa se divertir. É o que dá para fazer. E você tem que tratar todo mundo bem, pessoal. O usuário tem que ser tratado bem, até porque ele, querendo ou não, ele que paga a sua remuneração. Salário não, ele que paga a sua remuneração. Tá bom? Vamos lá. Próximo princípio, adaptabilidade ou atualidade. Professor, eu passei no concurso, já sou meio velho e eu não sei usar computador e não vou usar no serviço público. Ah, você vai usar, você vai ter que aprender, pessoal. Você vai ter que se adaptar e se atualizar com as tecnologias mais atuais dentro do serviço público. Não tem essa de, eu não quero, eu não gosto. Tu vai, se tu quiser, né? Se não quiser, você vai ser exonerado. E aí, prefere o quê? Vamos lá. Então, pessoal, ó. Fazer uso de modernos equipamentos, técnicas e instalações, bem como a sua conservação, melhoria e expansão do serviço. Olha só, imagine que você é motorista, chega lá no serviço público, está lá uma charrete ou uma carroça para você, você guiar. Olha que moderno que é, né? Então, além de fazer uso de equipamentos modernos, também, pessoal, usar técnicas modernas, tá bom? Ah, professor, tem um serviço lá que a gente usa uma técnica de 1930, ainda está usando, está errado, tem que pegar a técnica mais atual, nem que seja de 1950, é a mais atual, vai usar essa, tá bom? Então, tem sempre usar as técnicas mais atuais, tá bom? E instalações também, pessoal, instalações têm que ser modernizadas, tá bom? Tudo bem que você vai em órgãos públicos lá, em algumas entidades públicas e tá lá aquela coisa horrorosa, mal feita, mas fazer o quê? A lei diz que tem que usar instalações mais modernas, no papel aceita tudo, tá bom? E outra coisa, pessoal, também tem que conservar esses equipamentos, tá bom? Conservar esses, até porque são suas ferramentas de trabalho. Como é que você vai trabalhar e você danifica o equipamento, sendo que você vai usar esse equipamento rotineiramente? Tem que conservar, pessoal, tá bom? Conservar, melhorar e também ter a expansão do serviço, ou seja, o serviço tem que ser expandido para chegar ao maior número de pessoas possíveis, complementando aquele outro princípio que a gente viu, tá bom? Então, essa é a adaptabilidade ou atualidade. Tudo bem, pessoal? Muito tranquilo, muito simples, não tem dor de cabeça nenhuma aqui, ok? Próximo princípio, transparência. Pessoal, também bem tranquilinho, olha o que fala. É necessário que seja feito de forma transparente a forma como o serviço público é prestado, os gastos efetuados e a disponibilidade de atendimento. Então, pessoal, os serviços públicos, eles têm que ser feitos de forma transparente. Eu lembro quando eu entrei no governo federal, que eu fui trabalhar no IFMA, né, numa cidade chamada Grajaú, que fica bem distante aqui da minha. Graças a Deus eu consegui voltar para a minha cidade, mas eu passei 3 anos e meio em Grajaú. E lá, por sorte, né, e também por competência, eu caí nas graças do diretor do campus, professor Alberto. Um abraço, professor Alberto, se estiver me assistindo. Então, por conta disso, ele me deu o cartão corporativo. Essa espécie de cartão que o Instituto dá para os servidores para fazer compras para o Instituto, diga-se de passagem, não é compras pessoais, compras para o Instituto, tá bom? E esse cartão, pessoal, tem que ser prestado conta. Então, qualquer coisa que você comprar nesse cartão tem que ter nota fiscal para ser prestado conta. E você tinha que escanear a nota fiscal, tinha que jogar no site do portal da transparência. Cara, qualquer gasto com esse cartão tem que ser feito de forma transparente, tá? Foi uma coisa boa que eu recebi, até porque para agilizar o nosso serviço, mas dava um trabalhão para fazer isso aí. Mas fazer o quê? A lei diz que todo serviço público tem que ser feito de forma transparente, pessoal. Tá bom? Então, é necessário que seja feito de forma transparente, a forma como o serviço público é prestado, os gastos efetuados têm que ser de forma transparente e a disponibilidade do atendimento. Como assim, professor? Não adianta nada você ter um site, por exemplo, de algum serviço público, sendo que lá o atendimento ao público não funciona. E aí, o que adianta? Não vai ter muita utilidade. Então, tem que ter uma disponibilidade de atendimento para isso. Tranquilo? Muito tranquilo. Vamos aqui ao nosso próximo princípio, que é o controle. Também tranquilinho, o que fala? É necessário que tenha um controle rígido e eficaz sobre a prestação do serviço público, primando pela fiscalização destes. Perceberam que ele complementa outro princípio que a gente viu agora há pouco, da transparência? Pois é. Então, é necessário que tenha um controle rígido e eficaz sobre a prestação do serviço público. Tá bom? Então, o serviço público ele tem que ser prestado de maneira sem interrupções, tá? E de maneira adequada. E tem que ter algo ou alguém ou alguma entidade para controlar isso, pessoal.
tudo bom? Então, é necessário que tenha um controle rígido e eficaz sobre a prestação do serviço público, primando pela fiscalização destes, tá bom? Esse é o princípio do controle, bem tranquilo. E o nosso último princípio, que no caso é a segurança. Isso aqui é ótimo. Os serviços públicos devem ser prestados sem oferecer riscos ao usuário. Ah, professor, como assim? Não entendi. Entendeu sim. Você não pega ônibus para ter emoção na vida, você pega ônibus para chegar no outro local. Ah, imagina você entra aqui no busão e o motorista fala, e aí, tu quer com emoção ou sem emoção? Peraí, pessoal, não é assim que funciona a coisa. Você quer chegar vivo no local. Tá? Ou você pega um transporte público, tá todo cheio de ferrugem e tu querendo arriscado pegar um tétano. Então, o serviço público tem que ser prestado de maneira segura, para não oferecer riscos ao usuário, tá? Pessoal, tanto a sua integridade física como a sua integridade moral também, tá bom? Então, o serviço público deve ser prestado sem oferecer riscos aos usuários. Tudo bem, pessoal? Bem tranquilinho, né? Beleza. Então, pessoal, esses foram os princípios dos serviços públicos. Você vê que não é tão complicado assim, tá? O próprio princípio, ele já se torna autoexplicativo, tá bom? Cuidado com alguns detalhes, cuidado com alguns nuances. O que você vai ter que fazer agora? Pegar essa aula, ver e rever várias e várias vezes e responder questões relativas a essa parte do nosso assunto, tá bom? Que não tem segredo nenhum e é bem simples, ok? Então, pessoal, antes de finalizarmos, pedir aquele favor para vocês, né? Ó, curta, inscreva-se e compartilha. Dê essa força aqui para o nosso canal para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado e tão sonhado concurso público, ok? E também, pessoal, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, nosso canal, todos eles com a nomenclatura Iane Gentil, ok? Beleza. Pessoal, obrigado por chegar até aqui. Continue estudando, tenha força, tenha foco, tenha fé, tenha determinação. Tenha paciência, eu sempre falo isso, tenha paciência. Sua aprovação vai chegar, pessoal. Só não passa em concurso quem para de estudar. Todo concurseiro que não parou de estudar, ele foi aprovado em um bom concurso público. E em breve vai ser a sua vez, tá bom? Fique tranquilo, eu prometo para você, não pare de estudar que sua aprovação vem. Se eu passei, qualquer um consegue, pessoal. Qualquer um consegue mesmo, tá bom? Basta não parar de estudar. Tá bom? Então, pessoal, mais uma vez obrigado. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau.